O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, e sua mãe, e sua mulher, e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu não trouxe a minha cola. É que tem gente que fala: Padre, por que o senhor toda hora tem, todo domingo tem uma colinha ali, né? Hoje eu não trouxe a minha cola. Saúdo caríssimos diáconos, todos vós, povo santo de Deus, você que ora conosco da sua casa, famílias enlutadas que hoje aqui se encontram fazendo memórias de vossos entes queridos, queridas que partiram, aniversariantes, você visitante, você filho desta casa que após longos anos, retorna lá do norte das Américas, vem estar com o papai e esta comunidade. A graça e a paz de Deus esteja com todos vocês. Celebramos esse 23º domingo do tempo comum, início do mês da Bíblia, tempo da criação. E a palavra de Deus nos coloca, logo de início, uma atitude muito peculiar da nossa vida. E que, esta primeira leitura que nós acolhemos, nos exorta a agirmos com muita atenção com a vida, a nossa vida, que é dom divino, é dom de Deus. Deus o qual nós vivemos em relação como mistério, não compreendemos, mas Deus é Deus e é o autor de toda a vida, de tudo que há, de todos nós. São escolhas, assim nos diz esta literatura sapiencial. A vida é feita por escolhas. Hoje o que nós escolhemos é o que nos dará o amanhã, então, consequentemente, o que iremos viver. Mas assim é a vida. Nós temos que escolher. Como que a palavra de Deus, em outros momentos, também assim nos instrui, Escolha um caminho bom, mediante os caminhos que a vida te propõe. Escolha algo bom. E se a gente olha a vida como o mundo nos apresenta, nós temos muitas escolhas. Parece que a vida é cheia de múltiplas escolhas. Temos tantas profissões que nós podemos escolher de trabalhar,
É claro que quando se fala isso, né, a gente sabe que também há milhares e milhares, uma grande multidão que não tem emprego na nossa realidade no Brasil de hoje. Mas não só de hoje, já de algum tempo, né? Mas enfim, há muitas opções de trabalho. Opções educacionais também, né? Há muitas opções hoje. Eu lembro quando eu era jovenzinho lá no nosso interior, se alguém falasse assim, você vai terminar esse ensino aqui, técnico, contábil, e depois faculdade, era 3 horas de distância. Colatina, que era o mais próximo para a gente ir fazer. Não tinha muita escolha naquele momento. Hoje parece que é diferente, né? Temos mais escolhas. Mas também nós temos múltiplas escolhas com o nosso entretenimento, múltiplas escolhas com os nossos relacionamentos. A questão é, o que escolher? Mediante a fé que nós professamos, esta literatura sapiencial diz: escolha Deus. Escolha a realidade que te é revelada. Deus é amor. Escolha tudo que se somará e te auxiliará a alcançar esta graça maior que nos é revelada. Deus é amor. Em Deus, todo bem e toda graça. Assim, portanto, na fé que nós professamos, nossas escolhas são para algo bom. Se nós olhamos a condição da vida que hoje nós vivemos e acolhendo as palavras do Papa Francisco, que nos são dirigidas neste documento da nossa igreja, que o Papa escreve a nós, esta encíclica Laudato Si, e nós celebrando este tempo, do início deste mês de fevereiro até dia 4 de outubro, o tempo da criação, parece que nós não estamos fazendo muitas escolhas corretas, não. O que nós presenciamos agravante no mundo, e bem mais próximos a nós, é uma degradação ambiental muito grande. Tudo em busca da nossa comodidade, do nosso bem, sim. Mas como que iremos viver bem se não temos mais o meio ambiente, os ecossistemas equilibrados, os biomas que nos propiciam o bem-estar? Se degradamos o meio ambiente, devastando imensamente os ecossistemas, exaurindo os recursos desta casa comum, que são finitos, contribuindo para a desertificação acelerada pelo desmatamento e acelerando o aquecimento global. Como é que a vida amanhã continuará sendo boa, como talvez a que vivemos tempos atrás ou ainda podemos viver hoje? São nossas escolhas hoje que darão sentido ao amanhã. São nossas escolhas hoje que nos propiciarão
ou melhor, que propiciará as nossas crianças, ainda as que hão de vir, amanhã viver numa casa comum, digna de ser vivida, com ar puro, com água cristalina, corrente, com os oceanos limpos, com as florestas verdes. Escolhas são exigentes na fé que nós professamos e devem ser feitas. Não podemos deixar para amanhã o que hoje nós já vemos, sabemos que temos que optar para o amanhã ser melhor. Jesus, no Evangelho de hoje, aparentemente estava indo, mais uma vez, da região da Galileia para Jerusalém, né? E sempre já sendo conhecido, por onde ele percorria, multidões iam ao encontro dele. Às vezes chegavam até antes dele aonde é que ele tinha que ir. Mas nesse pequeno trecho do Evangelho de hoje, Jesus depara-se com essa multidão e a desafia. Por quê? Muitas pessoas desta multidão foram a ele, mas porque escutava ele vai te curar, ele cura. E eu em busca de alguma coisa pessoal. Não ia em busca dele o Senhor, não ia em busca dele o Altíssimo, Jesus, o Cristo, aquele que haveria de vir. Outros, aparentemente, iam ao encontro dele porque o queriam fazer o rei, o libertador, libertando-os, aquele povo, né, do controle do Império Romano. Aí Jesus fala, olha, quem não se destitui de si mesmo, quem não abandona a si mesmo, e até mesmo suas relações, quem não se transforma, e vem a mim, atrás de mim, com sua própria cruz, isto é, com a sua própria oferta de vida, não é digno de mim. E Jesus deu o exemplo. Na cruz se entregou para a nossa salvação. Quer tomar parte comigo? Faça uma escolha para o bem do outro, para o bem da casa comum, para o bem da vida das gerações futuras, para o bem de tantas pessoas que estão passando fome hoje, para o bem de tantas pessoas que não têm trabalho hoje, para o bem de tantas pessoas que não têm casa, não têm teto, não têm moradia. Se é digno de mim, se quer tomar parte comigo, toma a tua cruz e faça o bem para a saúde do povo. Escolhas devem ser feitas. Assim é a vida, diz-nos esta palavra que hoje nós acolhemos. Agora, escolhas são muito desafiadoras, porque de acordo com o que nós escolhemos, e se nós escolhemos o caminho da cruz, olha o que diz o apóstolo Paulo nessa leitura que hoje nós acolhemos, a segunda leitura de hoje. Eu sou prisioneiro de Cristo, e estava na prisão por causa de Cristo. Às vezes as nossas escolhas, pautadas no amor que Cristo nos ensinou e nos revelou, podem ser que não serão boas para a nossa vida cômoda,
que talvez somos acostumados. Mas Jesus disse: esse é o caminho. Não desvie do caminho. O caminho do amor, o caminho da paz, o caminho da justiça. Frutos do reino de Deus, sementes semeadas nos nossos corações, pela graça do nosso batismo e na fé que nós professamos, para florescer um mundo novo. E esta literatura sapiencial ainda continua no salmo que hoje nós cantamos, né, lindamente. O Senhor é o refúgio para nós. Agora, olhando bem, até os sábios, como os ouvimos na primeira leitura, e este salmo, já nos dão a entender que a vida é finita. Essa vida que nós conhecemos e aqui palpamos, nossos corpos são mortais. Ao pó retornaremos. Chegará um momento que não continuaremos. E nesse salmo é como foi cantado, é como a relva, verdejante, pela manhã, exuberante. É ceifada, à tarde ela já murchou, secou, morreu. Assim também a nossa vida. Chega um tempo que ela não continuará. Aí a pergunta: o que vale nos edificarmos, nos engrandecermos e nos fazermos poderosos? É a questão que Jesus colocou na segunda parte deste evangelho de hoje. Vai valer de quê edificar essa torre? Vai valer de quê travar uma batalha? Temos que pensar e discernir. O convite de Jesus, São Paulo intui muito bem na prisão. O convite de Jesus é uma vida nova. Mesmo que permanecemos, família, até mesmo os laços de sangue, mas em Cristo é um novo relacionamento, bem maior e bem além do que somente os laços de sangue que é deste mundo. É da família de Deus. E aí São Paulo diz: irmãos e irmãs, não mais escravos. Se a Deus nós nos confiamos, se a Cristo nós nos configuramos, assim diz São Paulo, não há mais exploração do teu próximo. Porque o teu próximo, que também nasce à vida nova, é digno e digna do mesmo amor que você recebe. Não mais exploração da mão de obra barata, não mais a usurpação dos recursos, de uma maneira tão desequilibrada entre ricos, pobres e paupérrimos, e pessoas, enfim, que nem sabem o que fazer com tanto que tem. Tudo muda. Esse é o novo ensinamento, que alcançá-lo vai depender das nossas escolhas, que vivê-lo vai depender
da maneira que nós pautamos a nossa existência dia após dia nos caminhos do Senhor. O que Jesus, por fim, nos convida, e que esta literatura da sabedoria divina nos apresenta. Nós, que nele cremos, nós que aceitamos de carregar a cruz e ir atrás dele, o que vale para nós é um discipulado autêntico. Eu sou de Cristo. Um discipulado autêntico. É Ele que me conduz. É Ele que me instrui. É Ele que me faz viver. Esta imagem que São Paulo também intuiu. Viver para mim é Cristo. E aí a gente permanece, né? Firme nos caminhos do Senhor, com alegria, no anúncio e testemunho da Boa Nova. Permaneça neste caminho. Essa é a graça do batismo de cada um de nós. Que por esta Eucaristia que nós celebramos nesta noite, possamos nós alimentar, né, deste bem maior, o corpo e sangue do Senhor por nós doado, que alimenta e nutre a nossa vida, para que com ele possamos, fortalecidos pelo seu amor, escolher viver seus caminhos, viver o amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.